O teu rio de vida está aqui, Senhor. E a tua palavra diz em Ezequiel que por onde o rio da tua vida passa, a vida volta a brotar. Aquilo que estava morto volta a viver, volta a florescer. Ah, como eu creio nisso, Deus. Como eu creio que nesse mês de setembro, num tempo onde o mundo reservou para falar sobre suicídio, nós reservamos para falar de uma vida abundante. De um Deus que tem um projeto de vida para cada menino, para cada menina que está aqui. De um Deus que tem planos de vida. Um Deus que tem planos de paz. E não só no mês de setembro, mas outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até envelhecer. Esses meninos vão viver uma vida ajustada, equilibrada, para a glória do teu santo nome. Se você crer que o rio de vida do Espírito está passando por aqui, você aplauda o nome do Senhor. Faça um barulho aí no seu lugar. Em nome de Jesus Cristo. Você pode se assentar. Pessoal, melhora aí o meu retorno, por favor, que a minha voz já não é a mesma ainda desde aquele dia que eu fiz o procedimento da tireoide. Então, se precisar, se puder me ajudar no retorno, eu agradeço. Vocês estão acompanhando que desde primeira sexta de setembro a gente vem falando sobre um homem. Que homem nós estamos falando? Alguém lembra aí, não? A vida de que profeta nós estamos falando nesse mês de setembro? Elias. Um grande profeta de Deus, um gigante de Deus. Mas depois de lutar, depois de vencer, ele sobe o monte. Ele derrota 850 profetas, uma guerra espiritual. O homem sai com vitória no peito. Mas depois, por causa de uma cartinha, por causa de uma mensagenzinha, de uma mulherzinha chamada Jezabel, esse profeta, ele vai e se encaverna. E ele pede para si a morte. Ele diz: Deus me mata, estou cansado de viver. Mas hoje eu quero falar de uma forma sobrenatural, como Deus encerrou o ciclo de morte de Elias. Como Deus encerrou o ciclo de descontentamento na vida do profeta. Eu quero falar de como, de maneira sobrenatural, Deus encerrou o ciclo suicida. Por que não dizer de Elias? E retomou Elias. E Deus retomou em Elias o gosto pela vida. E Ele pode fazer isso por você. Deus pode fazer também por você, não daqui a pouco. Ele pode fazer isso com você hoje. Agora. Pelo poder que opera neste lugar, através do Espírito Santo. E o texto que nós estamos estudando é o texto de 1 Reis, capítulo 19. E você vai acompanhando. Acho que dá para o pessoal colocar aí no telão enquanto eu falo. A gente tem pouco tempo, daqui a pouco tem vigília. Então eu tenho que ser sucinto, que é uma coisa difícil. O texto de 1 Reis 19:5 vai dizer assim: deitou-se. Quem deitou-se? Elias, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. A primeira coisa que Deus faz é que Deus manda uma realidade espiritual para tocar em algo material. Deus manda uma realidade espiritual para tocar em algo material. Elias, o profeta de Deus, o gigante de Deus, mas que está encavernado, querendo morrer, querendo desistir de viver da vida.
Elias era alguém que conhecia as realidades espirituais, mas achava que as realidades espirituais serviam apenas para a vida depois do túmulo, depois da morte. Eu quero dizer a você que as realidades espirituais servem para o aqui e para o agora. Porque se você prestou atenção nesse versículo que acabamos de ler, está dizendo que Deus envia para Elias um anjo. Mas esse anjo não foi ali para o Elias ensinar o Elias a orar. Esse anjo não foi ensinar o Elias a levitar, a falar bonito. Não, esse anjo, ele foi ali na caverna, no esconderijo, no quarto escuro de Elias. Esse anjo foi intervir na vida material do Elias. E esse anjo fez comida para o Elias, o primeiro chefe, e mandou Elias levantar. Deus usa uma realidade espiritual para intervir na nossa necessidade física. Você está aqui hoje não é apenas e simplesmente porque você crê que a realidade espiritual pode alterar o seu destino depois da morte, depois do túmulo. Mas você está aqui, eu creio nisso, que a realidade espiritual, ela pode alterar, ela pode mudar o meu e o seu agora, aqui, agora. Não é amanhã, é agora. Deus envia um anjo para o Elias, e o anjo faz comida para o Elias, e o anjo diz assim: Elias, sai dessa depressão. Elias, sai dessa sonolência. Elias, levanta. Elias, tem aqui um pãozinho assado para você, coma. Deus está dizendo para você aqui hoje, menino. Deus está dizendo para você aqui hoje, menina, sai dessa sonolência. Tem um pãozinho espiritual aqui para você hoje. Porque a realidade espiritual não existe apenas como um fim de nos fazer gasparzinhos. A realidade espiritual existe para nos fazer pisar no chão do agora. Aí chega um anjo e ensina para Elias que os poderes, que a força espiritual não é apenas para fazer descer fogo do céu, mas para curar as feridas da nossa alma. Mas é para curar também a fome do nosso corpo, para curar a tragédia que se abateu sobre a nossa alma, sobre a nossa casa. A força espiritual é para curar a vida de quem está se frustrando. A força espiritual é para curar a vida de quem está por um fio na sua existência. Elias conhecia o Deus que fazia descer fogo do céu e consumir 850 profetas. Mas Elias não conhecia o Deus que nos dá prato de comida para viver. Aí o anjo desce e intervém na vida física do Elias. E aí eu preciso entender que a realidade espiritual está aqui, está agora. Porque é o Deus que escreveu todas as linhas do universo. Ele não criou seres para viverem uma experiência apenas de fogo que desce do céu, mas Ele criou seres para viver uma experiência de gente que vive com o olho para frente, gente querendo viver e definir a mudança. Então Deus mostra para Elias que a vida vale a pena, porque as realidades espirituais estão sobre nós aqui e agora. Agora deixa eu te dar uma grande notícia. Há uma grande realidade espiritual inundando esse lugar aqui. Se você não percebeu, se você não sentiu ainda, porque eu estou sentindo desde o início. Há uma realidade espiritual acontecendo aqui. Mas se você não sentiu, eu te convido a fechar o seu olho agora e orar.
Porque há uma realidade espiritual aqui neste lugar. Em cada louvor, pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus manda uma realidade espiritual para intervir na matéria. Deus manda uma realidade espiritual para intervir no corpo, na carne, no sentimento, no íntimo do profeta, no coração, na alma desse homem. E agora Deus oferece a esse homem algo que talvez muitos de vocês que estejam aqui precisando. O que é que Deus oferece para esse homem? Um gigante de Deus, mas que está encavernado. Deus oferece descanso. Descanso. Agora Elias dorme, como alguém bem alimentado por um anjo, como alguém bem alimentado por uma realidade espiritual, ele dorme. Ele está sob a ameaça de Jezabel, uma víbora das Escrituras. Ele está sob a ameaça do marido dessa víbora, o Acabe. Ele tem um monte de notícia ruim vindo ao seu encontro, e ele dorme. E ele dorme sem remédio, apenas com uma visita espiritual. Ele dorme. Que o Espírito Santo te visite hoje, e sem remédio você durma hoje como você nunca dormiu há muito tempo. Eu conheço a realidade de gente aqui que tem tomado remédio para dormir, mas eu creio que mais poderoso do que o remédio é o Deus que interviu na vida do profeta, que o visitou e o fez descansar, e ele dormiu. Você vai dormir hoje. Você ouvir isso aqui de alguém que voltou de férias é muito fácil, mas talvez eu esteja falando com alguém que está aqui, que está sem conseguir dormir. E eu quero te dizer nessa noite que Deus pode romper um ciclo de insônia e te dar um sono como há muito tempo você não tem. E não é da segunda para terça, mas de hoje para amanhã. O Deus que Deus ministra sobre a vida de Elias é uma boa noite de sono, é um revigor de alma. Ele ministra sobre a vida do profeta um soninho tranquilo. É isso que está aqui. Agora veja a terceira coisa, no verso 10. Aí o Elias responde: Senhor, eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel, eles te deixaram. Deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuraram tirar minha vida. Terceira coisa que Deus faz por Elias, e que a glória, e que glória a Deus, Ele pode fazer por mim e por você também. O que é que Deus faz? Deus permite o nosso desabafo. Agora chega a hora do Elias desabafar. Ele que venceu potestades das trevas, que agora se vê amedrontado por uma notícia ruim, por uma mensagem que a Jezabel mandou para ele. Elias desabafa com Deus. Ele olha assim e diz assim para Deus: ó Senhor dos exércitos, o Senhor que age com todo mundo com justiça, o Senhor não está vendo que os filhos de Israel, está todo mundo te desprezando, está todo mundo fazendo as coisas erradas, está todo mundo fazendo o que não presta, está todo mundo pactuando com o mal, e eu permaneço fiel. E o Senhor está me deixando aqui sozinho, na solidão. As pessoas estão me perseguindo, as pessoas querem me matar, então me mata, Senhor. Me mata. Porque o Senhor age de um jeito com os maus. É o desabafo do Elias. E comigo, que sou bom, o Senhor faz uma coisa dessa. O Senhor permite uma coisa dessa. Essas são as palavras de um grande homem de Deus, Senhor dos exércitos. Está todo mundo aqui te abandonando, e eu fiquei. E agora o Senhor deixa uma mulherzinha dessa me ameaçar.
Deus permite o desabafo. Elias está desabafando com Deus. Deus permite que Elias expresse aquilo que está engasgado na garganta dele. Deus permite que Elias coloque para fora aquilo que está lhe dando nó na garganta. Deus diz assim para ele: desabafa, meu filho. Desabafa. É importante registrar que o índice de suicídio tem crescido no Brasil. Sabe o que é, às vezes? Falta de desabafo. Falta de ter alguém para dizer assim: olha, eu estou sentindo isso, olha, é isso aqui que está acontecendo. É falta de desabafo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: procure alguém para desabafar, em nome de Jesus. Aqui nessa igreja tem gente credenciada para isso. Eu e os pastores nos chamamos aqui de terça a sexta, manhã, tarde e noite. E a gente está aqui recebendo gente, ouvindo gente. Gente que está na depressão. Semana passada eu escutei uma menina aqui dali que chegou. Foi semana passada? Uma semana dessa aí que eu estou ficando velho e esquecido. Chegou para mim e disse assim: pastor, venci a depressão. Eu disse: aleluia. A gente está orando por isso, irmão, para o ciclo de morte cessar no nosso meio, que venha um tempo de vida do Espírito Santo, em nome de Jesus. Procure alguém para desabafar. Não carrega isso sozinho não, tira isso da sua garganta, tira isso do seu peito, compartilha com alguém, pede oração, vem cá, mas não carregue esse fardo sozinho não. Aí o sujeito não tem lágrima no olho, não põe para fora as lágrimas, não desabafa, não descarrega, não exprime, não chora, não tem aquele dia de contorcer, fica acumulando dentro de si e se mata. Agora Deus permite que Elias desabafe. Fala, Elias. Viu, Elias, que a realidade espiritual serve para intervir na sua vida agora? Você viu? Você comeu? Dormiu? Descansou? Agora desabafe, Elias. Fala para mim, Elias, o que é que está acontecendo aí dentro do seu coração? Põe para fora. Um dos episódios mais bonitos narrados na Bíblia é quando Jesus chega numa aldeia de Genezaré. Jesus atravessa o mar, chega em Genezaré, lá tem um monte de gente doente. E Jesus fala assim: eu vim aqui para curar. Aí os vizinhos falam assim: Jesus, espera aí, Jesus, porque os nossos vizinhos estão doentes também. O Senhor espera aí, porque nós vamos nas casas buscar os nossos vizinhos doentes, porque o Senhor, para que o Senhor cure todo mundo. Que coisa maravilhosa. Vejam que ousadia dessas pessoas de Genezaré. Elas pedem para Jesus esperar, porque para essas pessoas de Genezaré não adiantava serem elas curadas se os vizinhos não fossem, ser ela curada, ser ela transformada, se o pai não fosse, se a mãe não fosse, se o amigo não fosse, se o colega não fosse. Então eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, se o Senhor não veio aqui para curar todo mundo, não precisa me curar. Já pensou? O dia que todos nós chegaremos aqui na frente, e iremos nos derramar diante de Deus e vamos dizer assim: Senhor, cure as nossas dores, cure as nossas prisões, as prisões da nossa alma, mas cure também a de todo mundo, Senhor. E aí Deus faz uma última coisa com Elias, e eu estou acabando. Disse mais o Senhor a Elias. Deus ouve todo o desabafo.
Deus ouve tudo que Elias tinha que pôr para fora. Deus te trouxe aqui, porque a Bíblia diz assim: confesse uns aos outros, para que haja cura. Confessem uns aos outros, para que vocês sejam curados. A Bíblia mente? A Bíblia não mente. Se Ele está dizendo que quando a gente desabafa, quando a gente coloca para fora, a cura é porque há cura sim. Então Ele coloca tudo para fora. E agora Deus diz assim: ô Elias, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sabe que monte é esse aqui? O Monte Horebe. E eis que Deus passava no Monte Horebe. Elias está dentro da caverna. E Deus fala assim: Elias, para o monte. A caverna está no monte. Mas ele está falando assim: sai da caverna. Toma posse do monte, Elias. E Deus passava por lá. E veio um vento forte, que esculpiu os montes, esculpiu as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Veio agora um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Agora veio o fogo, e Deus não estava no fogo. Agora vem uma brisa suave, e Elias sai da caverna para uma vida vitoriosa. A brisa suave de Deus está aqui nessa noite, à sua disposição. Tome posse disso. A brisa suave de Deus está aqui nessa noite, à sua disposição, para inaugurar um ciclo de calmaria na sua vida, um ciclo de bonança na sua vida. Nada na Bíblia está escrito em vão. Sabe por que Deus não estava nem no vento forte que esculpia as rochas, nem no terremoto, nem no fogo? Eu tenho uma sugestão. Tudo isso está aqui acontecendo no Monte Horebe. Foi no Monte Horebe que Deus esculpiu em pedras, diante de Moisés, os 10 mandamentos. Então não é a primeira vez que um vento vindo de Deus esculpe as pedras. Lá atrás, Deus já havia feito isso com Moisés. Foi também no Monte Horebe que Moisés pega um cajado. E Moisés faz tremer uma rocha para sair o quê? Então não foi o primeiro terremoto no Monte Horebe. As rochas já tinham sido fendido lá. Mas foi também no Monte Horebe que um fogo se deu sobre uma sarça. E a sarça não se consumia diante de Moisés. Então não era a primeira vez de um vento impetuoso no Monte Horebe. Não era a primeira vez de um terremoto no Monte Horebe, e também não era a primeira vez de um fogo no Monte Horebe, mas era a primeira vez de uma brisa suave que sussurrou nos ouvidos de Elias. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer uma coisa. Ei, filha, eu tenho um tempo de calmaria para inaugurar na sua vida. Ei, filha, ei, filho, eu tenho um tempo de bonança para inaugurar na sua vida. Tome posse em nome de Jesus. Eu penso que Deus está dizendo assim para nós: Elias, eu fiz coisas sobrenaturais com Moisés aqui em cima desse monte, mas eu reservei, Elias, algo diferenciado para você. Sinta a brisa da paz que eu posso te dar. Sabe por que eu estou te dizendo isso nessa noite? Porque Deus pode fazer por você de uma forma diferente do que fez com Moisés. É isso que Deus está ensinando para Elias. Elias, eu não estou no vento forte agora, Elias. Elias, eu não estou no terremoto agora. Elias, eu não estou nesse fogo, mas eu estou numa brisa que te diz: venha, Elias. Uma brisa que diz assim: venha
inaugure na sua vida um ciclo de paz, inaugure na sua vida um tempo de calmaria, um tempo de bonança, um tempo de refrigério. Deus sabe as guerras que você está vivendo. Deus sabe o que a vida tirou de você. Deus sabe aquilo que na sua vida se ruiu, ou que está por um fio. Deus conhece as frustrações que se amarram dentro da sua alma, menina. E hoje Ele marcou aqui nesse ambiente espiritual. O Espírito Santo sobra nessa hora como uma brisa e te diz assim: meu filho, levante. Minha filha, levante para viver um ciclo de calmaria na sua existência. Levante para viver um ciclo de paz na sua existência. Levante-se para viver um ciclo onde não tem mais terremoto. Para viver um ciclo onde não tem mais fogo para te queimar, onde não tem mais vento impetuoso para perturbar a tua alma. Vem para uma vida, meu filho, de brisa suave e leve. Foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui, como Ele encerrou um ciclo de morte para um homem que queria se matar. Como Ele encerrou um ciclo suicida em um homem que disse basta. Eu não estou falando de qualquer pessoa não, estou falando de um grande profeta. E ele desejou morrer. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu entrei em depressão. E logo em seguida, uma menina terminou um namoro comigo. Eu lembro como hoje. Foram 2 depressões ao mesmo tempo. Eu não queria comer. Eu não queria sair. A vida perdeu sentido. Eu peguei uma garrafa de água sanitária. Eu peguei muitos comprimidos. E no quarto do banheiro do apartamento, Deus poupou minha vida. Outro dia eu tomei tantos comprimidos que eu saí pelas ruas de Maceió sem rumo e sem nem beira. Mas um dia Deus bradou dentro de um quarto escuro e disse: eu não te chamei para você viver nessa escuridão. Eu fiz terapia. Eu tomei remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Deus encerrou um ciclo de morte na minha vida. E Deus te trouxe aqui. Porque Ele te ama, Ele quer encerrar também um ciclo de morte na sua vida. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Tem um tempo de bonança de Deus para a sua vida. A brisa suave do Espírito Santo sopra nos teus ouvidos dizendo: levanta. Levanta. Come. Bebe. E você vai dormir como você há muito tempo não dorme. Você vai viver de um jeito como você nunca mais viveu. A alegria do meu espírito eu coloco dentro de você. Desabafa para Deus agora aí, menina. Está doendo? Então desabafa com Deus. Tem marcas aí? Coloca para fora e diz: Deus, é isso que está doendo, é isso que está machucando. Deus não tem problema em te ouvir, não. Deus não fecha os olhos, Deus não vai tapar os seus ouvidos, não. Ele está te ouvindo como ouviu o desabafo de Elias. Há um rio de vida que está jorrando aqui nessa noite. Ciclos de morte estão sendo mudados para um rio de vida do Espírito Santo. Gente que não dorme vai dormir hoje. Coloque sua vida diante de Deus. Enquanto adoramos, se Deus ministrou no seu coração, se essa é a bênção que você quer de Deus,
um ciclo de morte se feche, que venha um tempo de bonança, uma brisa suave no seu lugar. Saia do seu lugar e venha tomar posse aqui em nome de Jesus.